Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast, o agronegócio brasileiro. E para tocar essa empreitada aqui, para tocar essa lavoura aqui, eu não toco ela sozinha, não. Eu preciso desse cara aqui do meu lado. Seja bem-vindo, Wesley Mendes, nosso parceiro aqui de comando. Nós estamos no Mancha aqui, piloto e copiloto, conduzindo essa aeronave rumo ao sucesso do agronegócio brasileiro. A gente lançou esse quadro aqui do Pó de Pedra Agro e a gente está surpreso, né, Wesley, com a repercussão, né? Assim, a gente foi um programa só, esse é o segundo que a gente vai colocar aí no radar. E a gente foi convidado para vários eventos, a gente começou, eu, particularmente, o Wesley, o agro é a casa dele. Eu comecei a conhecer um pouco mais da realidade do agronegócio e estou muito feliz, sabe? Com as perspectivas, com as oportunidades, né, Wesley? A agricultura é um negócio que movimenta o Brasil. Eu sempre tenho muito orgulho de tudo que a agricultura representa, mas existe um agronegócio, uma agricultura do Centro-Oeste, uma agricultura de São Paulo, uma agricultura do Rio Grande do Sul e a agricultura do Espírito Santo. E hoje a gente está... Bom, eu te fiz uma promessa. Eu prometi para você que eu ia trazer os melhores. Isso aí, verdade. Os melhores entre os melhores. Isso aí, foi verdade. Então, esse cara de hoje, assim, além de ser um amigo que eu gosto muito, sabe disso, é verdadeiro. A gente muitas vezes discorda de pontos de vista, mas a gente nunca deixa de argumentar bem, legal, sobre aquilo que a gente pensa. E há um convencimento mútuo. Às vezes eu convenço, às vezes ele convence. Por quê? Porque quando você lida com mentes inteligentes, é desafiador para a gente se tornar também melhor. Eu estou trazendo um engenheiro agrônomo de carreira, ele vai falar sobre isso. Estou trazendo um dos maiores especialistas, quiçá, do Brasil sobre cooperativismo, que tem uma experiência de vida gigante no cooperativismo. E a gente sabe, o cooperativismo ele pode ser de crédito, ele pode ser médico, como a Unimed. Vou falar aqui, mas não estamos fazendo propaganda, só dando um exemplo. O cooperativismo de transporte, mas tem o cooperativismo agropecuário. E a gente vai falar hoje aqui. Esse é o nosso tema de hoje. Tem uma experiência gigante, teve uma boa experiência em gestão pública, foi secretário de Agricultura. Eu estou falando com meu amigo Robertson Valadão. Amigão, Valadão, seja bem-vindo, meu irmão. Muito bem, muito obrigado. Eu não mereço isso tudo aí, mas merece sim. Fico bastante à vontade. Os cabelos brancos te condenam, meu amigo. Você já está aí, ó. A experiência está marcada aí, né? Faz um tempinho. Não, cabelo branco, mas tira onda. Tira onda de garotão? Qual é o seu veículo, Valadão? De que você anda? De motocicleta. Qual motocicleta, Valadão? Uma Boulevard. Não, você não está entendendo. Não, então é do rock and roll. Não, é um agricultor que não ouve sertanejo, ouve rock and roll. Não, mas espera aí, a gente é eclético. A gente pode ouvir uns modão de viola, mas o que tem ouvir AC/DC de vez em quando? Não tem problema nenhum. Faz parte da nossa vibe. Até porque a nossa geração é assim. A gente é mais eclético. A gente é mais eclético e a sua geração não viu isso, mas quando a gente começou esse negócio, que a gente entendeu que a vida era alguma coisa, a gente mandava carta para os outros, né? É verdade. E agora a gente está falando de IA, inteligência artificial, e está dominando o negócio. A gente vai lá, estuda e quer aprender. A gente está ligado ainda. Então, Valadão, e falando desse tempo passado, assim, conta um pouquinho para a gente. Acho que legal que todo mundo saiba a sua formação. Cara, por que ser engenheiro agrônomo? E para onde você foi? De onde você veio? E onde você veio parar no seu emprego aqui em Cachoeira do Itapemirim? Vamos lá. Bem, não é uma história muito longa, mas eu sou capixaba do município de Alegre. Sou de Celina. Celina. Alegrense. Você é do grande distrito de Celina. Segundo dizem, a Suíça capixaba. A minha família é de lá também. Os Mendes são de lá também. Então, eu nasci em Celina e acabei estudando agronomia em Alegre, por umas condições. Eu ia mesmo estudar agronomia, iria para o quilômetro 47. Na época, a faculdade era estadual ainda, era a Escola de Agronomia do Espírito Santo. Era estadual? Caramba. Era ESAIS, né? Escola Superior de Agronomia do Espírito Santo. Olha só, Bruno, tá vendo? Quando eu entrei na escola, estava formando a primeira turma. Então eu sou da 5ª turma da Escola de Alegre. Caramba. Onde hoje é RIV ali, a Escola Agrotécnica? Em Alegre mesmo. Em Alegre mesmo? É lá onde é a UFES. Onde é a UFES, tá. Quando eu me formei, já era o Centro Agropecuário da UFES. Então ela foi incorporada pela UFES nesse durante o período que você estava estudando. Lá. Tá, legal.
Aí eu terminei o curso e fui para o Paraná. Paranazão. Fui para o Paraná. Entrei lá na Emater do Paraná. Emater? Isso. A Emater é uma empresa muito grande, a Emater no Paraná. Para você ter uma ideia, tinha 2.500 agrônomos no estado, né? Eu era um deles. E tive uma história muito boa no Paraná, porque eu me envolvi logo no início com as cooperativas. E o Paraná é o berço do cooperativismo brasileiro, bem organizado. Paranazão é diferente, né? O cooperativismo bem organizado do Brasil no Paraná é a referência que todo o Brasil tem. Todo o Brasil. Né? E eu tive a sorte de ser incluído nesse ambiente logo na minha chegada lá. Pô, bacana. Então, eu vi nascer cooperativas que hoje são muito grandes, participei da criação de algumas. Cita uma aí, uma que é referência no Brasil. A Coamo de Campo Mourão é a maior do Brasil. É, a maior cooperativa do Brasil, de Campo Mourão. E qual que é o produto deles aí lá? a Copavel, em Cascavel, muito grande também. E a Copagril, em Marechal Cândido Rondon. Essa enfim, primeira então, que você falou, qual que é o produto, qual que é a cultura deles? É agropecuária. Então, eles Geral. trabalham com soja, trigo, milho, óleo de algodão. Todas essas commodities que você vê falar que é sucesso começaram no berço do cooperativismo. Começaram, inclusive, com um colega nosso da Emater. Colega? Lá tem uma história interessante, que não é o caso, mas a não, é um caso foi simples. criada por um agrônomo colega nosso da Emater, que é o presidente da Coamo até hoje, desde 1970. Rapaz, mas isso aí dá o mesmo pegada. presidente. O pessoal não fica falando que cooperativa que tem sucesso que fica trocando de presidente. Como é que a gente entende que as grandes cooperativas tem esse entendimento de que aquele cara tem um papel ali? Mas cada caso é um caso São diferente. Né? culturas Porque também, lá, né, Valadão? Eles decidiram manter, mas eles têm condição de trocar. E eles optaram por manter. E ele é o presidente ainda, desde 1970. Você tá doido? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque a gente tem gente aqui, Wesley, familiarizado com a linguagem do agro, e tem gente que não conhece muito o agronegócio, e a gente está querendo criar um produto eclético aqui também. A gente vai falar de cooperativismo aqui. Você é um cara, você acabou de dar a sua referência, deu a sua carteirada aí, um cara que está nesse jogo há muito tempo, viu nascer a primeira cooperativa do Brasil. Eu queria que a gente explorasse um pouquinho, se possível, o que é o modelo de cooperativa. É uma pergunta muito óbvia para a gente. Agora, para quem não sabe do que nós estamos falando, fala um pouquinho o que é isso e se esse modelo de cooperativa que impera no Brasil hoje, ela tem um formato brasileiro ou se ela é inspirada em algum outro lugar. Mas aí, essa pergunta é pegada, porque senta que lá vem história. Valadão, como nasceu o cooperativismo no mundo? A sua pergunta é muito pertinente. Primeiro pelo seguinte, o cooperativismo praticado hoje no Brasil, ele tem como referência o cooperativismo que nasceu na Inglaterra, em 1844. É o mesmo modelo daquela primeira cooperativa que foi fundada na Inglaterra naquela época. Mesmo modelo. E uma coisa impressionante que a gente tem hoje com relação ao sistema, eu vou entrar no detalhe dele depois para responder a sua pergunta, mas as cooperativas que seguem o modelo da Inglaterra, a gente chama de modelo de Rochdale, que é o nome da cidade onde foi criada a primeira, todas as cooperativas de sucesso seguem o modelo de Rochdale. Aquelas cooperativas que, porventura, no caminho, na sua história, têm problema é porque se desviaram daquele modelo original. Mas cooperativa nasceu por uma dor. Sim. Qual foi a dor de Rochdale? Vamos chegar lá. A cooperativa de Rochdale, só para você ter uma ideia, ela está funcionando até hoje. A primeira do mundo que foi criada. E dali ela se espalhou pela Europa, depois pela Ásia e depois aqui para nós. Então, assim, o cooperativismo nasceu da dificuldade que as pessoas têm. Isso é a essência do cooperativismo. É isso aí. Naquela época, no período da Revolução Industrial, na Inglaterra, as pessoas não tinham emprego. As máquinas iam ocupando o espaço das pessoas. Então, não tinha emprego disponível. A Revolução Industrial, né? Exatamente. Então, as pessoas começaram a ter dificuldade. Eles não tinham mais como sobreviver. Não tinha emprego. Não tinham renda. Viver de quê? Né? Então, um grupo de pessoas decidiu trabalhando aos poucos ali de diarista, eles guardavam um pouco, em conjunto, um pouquinho do que eles recebiam, e com aquilo eles faziam compras em comum dos bens de necessidade deles. Colocavam num bazar, vamos chamar assim, numa salinha, era farinha, manteiga e sal.
Eram os produtos que eles começaram a... Porque eles não podiam fabricar isso. Então, eles compravam isso em conjunto e vendiam para eles próprios. Então, o cooperativismo começou com a necessidade de compra, aglomerando a compra. Necessidade, isso. Nasceu com essa necessidade de consumo, principalmente. Aquilo que eles precisavam para o consumo e não tinham como fazer essa compra sozinho, eles se juntaram, se cotizaram e passaram a comprar em conjunto. Porque comprando em conjunto, você compra mais barato, compra por um preço menor. E aí você consegue passar para os seus cooperados a um custo menor. Não, perfeito. E esse é o princípio da cooperativa. O básico é esse. É porque hoje o cooperativismo atua em várias ações, inclusive organização para venda, né? Então, não, mas também é. Não, sim, mas a necessidade primária foi isso. A primária foi. Agora, a essência é o seguinte: o cooperativismo se propõe a resolver a sua necessidade econômica de um grupo de pessoas. Qualquer tipo de necessidade econômica, desde que você se organize para isso e faça junto, você consegue um resultado melhor. Então, eles criaram umas regras para o funcionamento deles. Eram 28 pessoas. Eles criaram algumas regras dizendo assim, olha, tudo que você precisar comprar para o seu consumo, você precisa comprar aqui na cooperativa. Você precisa fortalecer o seu negócio. Nós vamos comprar à medida que você capitalizar. Quer dizer, você precisa contribuir com uma parte para garantir que a gente consiga continuar te atendendo. Ele se torna um cotista. Isso aí. Então, e tudo que a gente tiver de sobra, de lucro, o que der de lucro no nosso negócio, nós vamos dividir entre nós. Então, não tem um dono do negócio. O dono são todos e o que dá de lucro nós vamos... Outra coisa importante, entra quem quer. Todo mundo que quiser fazer parte desse grupo, que tiver o mesmo objetivo e concordar com as regras, pode fazer parte. Se você pensa igual, quer fazer parte e concorda com as regras, você é bem-vindo. Sai na hora que você quiser. Quando você chegar à conclusão de que esse negócio não te atende mais, você pode ficar à vontade para ir embora. Então, e essas regras existem até hoje. São regrinhas simples, mas que garantem que o negócio em comum continue funcionando. As decisões nesse grupo vão ser tomadas por votação individual. Cada pessoa tem direito a um voto, independente se ele tem muito dinheiro, se ele tem pouco dinheiro, se ele compra muito, se ele compra pouco, se ele é rico ou se ele é pobre, não importa. Todos têm direitos iguais. Na hora da decisão, o que manda é o posicionamento individual. É um modelo extremamente democrático e justo. Essas regras básicas, simples, é que garantem o sucesso desses grupos do ponto de vista econômico. Valadão. Você pode dizer assim, o clube social é uma cooperativa? Não, porque ele não tem finalidade econômica do sócio. Ele não tem como propósito o desenvolvimento econômico do sócio. É uma oferta de lazer. Sindicatos e associações não são cooperativos. Não são cooperativos. Por quê? Ele tem um propósito de fazer um trabalho em conjunto em defesa daquele grupo, mas não econômica. A cooperativa tem essa característica. É um grupo que se reúne para atender uma necessidade econômica comum. Eu só pegando um gancho no que o Valadão está falando. É o modelo econômico mais justo que você conhece? É porque, assim, as decisões todas são tomadas em conjunto e todo o resultado que ele dá, positivo ou negativo, é a responsabilidade de todos. Você acha que a cooperativa, falando de polaridades ou polarizações, ela trabalha bem o capital e trabalha muito bem o social? Tranquilo. O propósito dela é esse. Existe tudo ali dentro. Uma das regras de Rochdale, que a gente mantém até hoje, o cooperativismo mantém isso, na legislação brasileira, que veio muito tempo depois, é o investimento em educação do sócio. Porque eles diziam o seguinte, nós temos uma sociedade hoje aqui que está muito sofrida e está sem recursos, sem condição de se desenvolver. Então, o que nós vamos fazer? Parte do nosso lucro nós vamos investir no próprio grupo para a educação desse grupo aqui. Então, esse desenvolvimento social vem daí. Além de você ajudar a melhorar a renda dessas pessoas ou a distribuir a renda de uma maneira mais justa, você investe em educação, parte do próprio recurso do grupo. Isso é extremamente social. E as cooperativas fazem isso. Então, assim, ela facilita o desenvolvimento econômico das pessoas e, ao mesmo tempo, investe no desenvolvimento social. Só o cooperativismo faz isso. Nenhum outro grupo econômico, se você pegar a Bunge,
ou a Sadia, ou a BRF, ou qualquer outro grupo grande empresarial do agro, quem é que investe no desenvolvimento dos seus fornecedores? Você não vai encontrar. Agora, mas as cooperativas têm isso como propósito, como Valadão, compromisso. eu quero só, para a gente fechar esse arco histórico aqui, a gente ia dizendo da experiência de Rochdale 1846? 44. 44. Errei por 2 anos. E a gente estava falando da experiência no Brasil. Como é que esse modelo desembarcou no Brasil para a gente fazer esse registro histórico aqui? Como é que foi essa chegada no Brasil? Naquela época, já no final dos anos 1800, aí já próximo de 1880, se não me engano, 76, 30 anos depois de Rochdale, os ingleses estavam construindo ferrovias no estado de São Paulo, no interior do estado, para transportar madeira e já transportar alguma produção agropecuária. E os ingleses trouxeram esse modelo de lá. E ali criaram a primeira cooperativa de consumo no Brasil, exatamente igual a de Rochdale, com os funcionários da Estrada de Ferro. E dali ele começou a se espalhar com esse modelo para outras regiões. Trabalhadores em todas as áreas. É por isso que o Wesley falou, o cooperativismo tem 13 ramos diferentes. Você tem cooperativa de saúde, como tem cooperativa de turismo, como tem de transporte, como tem agropecuário, de crédito e várias outras. Porque sempre que você envolver uma atividade econômica e tiver um grupo que tem interesse comum, ele se organiza. Pela legislação brasileira, mais de 20 pessoas podem se organizar em cooperativa. Valadão tem uma história, e agora a gente falou de Rochdale, a gente falou de Brasil, vamos falar de Cachoeira do Itapemirim. Valadão tem uma história de vida com uma das mais antigas e maiores cooperativas, as mais representativas do estado, que é a Celita. Você teve muitos anos lá na Celita, trabalhando lá. 30 anos, né, Valadão? 30 anos. A Celita é um bom exemplo. Ela foi criada em 1938. Esse ano ela está fazendo 87 anos. Rapaz, é um bom quantidade de anos, hein? Quase 100 anos. Você lembra que era 1846 e aí... menos de 100 anos depois, a Celita já estava sendo criada aqui em Cachoeira do Itapemirim? 1844 para 1938. E 38. Aí tem uma história, que a gente estava falando de contar a história. Valadão, o que o Sindicato Rural tem a ver com a Celita? Parece incrível, mas tem sim. E tem uma história muito bacana muito nisso aí. É muito bacana. Muito Olha, próxima. E é bom para todo mundo saber a importância que o sul do estado, principalmente Cachoeira do Itapemirim, tinha naquele momento da história para a agricultura do estado do Espírito Santo. Tem um pouco disso tudo. Você vê como é importante e como é que nasceu a Celita. Como é que nasceu a Celita? Vamos lá. Essa história é bacana. Não, se você lembrar lá, se você se lembra como nasceu a cooperativa de Rochdale, ela nasceu da necessidade que as pessoas tinham de atender a sua necessidade básica. Então eles se juntaram para resolver um problema que era comum deles. E Cachoeira aconteceu a mesma coisa? O que estava acontecendo em Cachoeira na década de 30, no início da década de 30? O que estava acontecendo já na década de 30? tinha algumas fazendas na região e eles já começavam a produzir um pouco de leite. Naturalmente. Com as vaquinhas magrelas, aquele troço meio mal boa. acabado. Não, vaquinha boa. Mas nunca opera com vaquinha magrela, não, consumo próprio e às vezes para atender ali a família dos empregados. Rapaz, mais o Hélio tá se doendo pelos agricultores de 1938. Claro, velho. Mas não faz mal, não. Os netos deles são todos meus amigos, bisnetos também. Foram esses Machado. Esses caras que criaram esse patrimônio aí. Então, olha só. Eles tinham um problema. Começou a ver o nome deles já, pra você ver quem são os caras. Quero ver os caras, pô. Vamos lá. A produção de leite deles, que inicialmente era para atender o consumo próprio e de algumas pessoas ali da comunidade... Leite entregue na garrafinha na porta de casa. Era vendido ali mesmo, na Lombo latinha, de burro. na chaleira, o cara já ia com a vasilha e chaleirinha já comprava. Aí a produção começou a crescer e aquelas pessoas que consumiam não davam conta mais de consumir tudo. E eles precisavam vender o restante, o excedente da venda deles lá. Mas eles não tinham... Imagina, na época, 30 produtores de leite trazer o leite para vender em Cachoeiro. Já não dava... Não tinha... É bom lembrar, porque é bom fazer tinha esse um excedente. É porque é o seguinte, não tinha essa estrutura, essa malha viária que a gente tem não hoje. Tinha estrada, não tinha nada não tinha, disso. Não tinha. Tá entendendo? A logística era lombo de burro, carroça. Isso. Eles não tinham condição mais de vender essa produção. Aí chegou aqui no Cachoeiro
um engenheiro agrônomo do Ministério da Agricultura, Aham. que tinha já experiência com cooperativismo, doutor Djalma Eloy Hess. Djalma Eloy Hess. Ele tinha um conhecimento do cooperativismo e começou a discutir com os produtores o seguinte: olha, nossa alternativa para resolver o problema da venda desse leite que vocês têm, nós temos que fazer isso juntos. A gente precisa fazer manteiga e empacotar esse leite para vender. Então a gente precisa comprar máquina, comprar equipamento. Eles viajaram juntos para conhecer. Não, peraí, eles foram a cavalo lá para o estado do Rio. Eles iam a cavalo em Muriaé, para você ter uma ideia, para conhecer a indústria lá. Os pioneiros do cooperativismo aqui em Cachoeira de Itapemirim foram a cavalo para Campos, Muriaé, onde já tinha indústria. Para conhecer uma manteigueira, como é que ela funcionava, o que era isso. Liderados pelo Dr. Djalma. E aí, na volta, eles começaram a discutir. Desde 1930 até 1938, eles estavam conversando sobre o que fazer com essa produção. E o Dr. Djalma trouxe também algumas tecnologias novas. A produção foi aumentando. Imagina falar de tecnologia em 1938. Isso, dá até um bug, ele né, trouxe, não, ele trouxe algumas. A tecnologia sempre transforma a realidade. Eu digo assim, não tem jeito, eu tô né? falando isso, cara, porque muita gente do nosso que tá ouvindo a gente aqui é da geração Z, e é galera que Eles já não nasceu têm noção com disso. celular. Eu tô só chamando a atenção. Você sabe o que é tecnologia em 38, meu irmão? É um braço de ferro, é um troço diferente. Uma manteigueira é uma com manteigueira, Mas um motorzinho. era controle de carrapato. Tem banheiro que Controle de carrapato era Naquela tecnologia. ué. Não fala tinha disso, problema. Valada. Aqui em Cachoeira ainda tem umas ruínas aí de uns... Como é que ele controlava o carrapato? Primeiro que para controlar o carrapato, até hoje você precisa dar um banho no animal com o carrapaticida. Né? O que o doutor Djalma fazia? Ele construiu umas piscinas que o gado precisava... Colocava o veneno, o carrapaticida, na água e fazia o gado passar nadando. Ele nessa nadava ali piscina. para entrar no curral. Então ele tomava um banho com o carrapaticida e saía lá, o carrapato morria tudo. Porque já estava se pensando na qualidade do produto, na sanidade animal, porque já tinha essa consciência de que eu estou vendendo um produto para consumo. Eu estou vendendo um produto para consumo. Sim, mas eu já... Você viu onde nasceu a consciência do agro com o consumo Já e com a produção de alimentos? Eu só tô assustado de 1938 já ter carrapaticida. Já tinha. E tinha muito tempo. E ele sabia a maneira correta de fazer que as pessoas aqui não faziam. Mas aí tem um detalhe. Ele trouxe o capim Guatemala, não sei se você sabe disso. Guatemala, esse capim que era muito mais produtivo do que o que a gente tinha na região na época. O doutor Djalma trouxe as primeiras mudas e até muito recentemente era um alimento importante que a gente tinha para o rebanho. Hoje já tem o resultado de pesquisa com materiais melhores. Curiosidade para agrônomo. Mas o Guatemala foi aí Qual durante é o capim? 50 anos assim, de melhor atividade. E a gente vai voltar para esse assunto desses pioneiros, mas capim brasileiro, qual é? Hoje? Não, qual o capim é originalmente? Oriundo aqui. O nosso era o Pernambuco na época, o Jaraguá, que é o... Como é que é o outro nome do Jaraguá? Que eu esqueci, o capim Jaraguá. O Colonião, que ainda tem um pouco aí na região. Mas essa pastagem que nós temos hoje, a braquiária. A braquiária já é desenvolvida por pesquisa da Embrapa e tem outros materiais que hoje a gente usa, muito mais produtivos, muito mais nutritivos. A braquiária, que é coisa muito normal, já é resultado de pesquisa e de tecnologia. Porque estava acontecendo, esse movimento que estava acontecendo aqui em Cachoeiro, era reflexo do que já estava acontecendo em todo o país. Mas vai ser em 1950 que dá o grande salto, aí o Centro-Oeste vai. Mas, voltando na história... Cachoeiro era um sindicato ainda. Não, tá tranquilo. Mas Cachoeiro era uma oportunidade naquela época, porque nós tínhamos a primeira usina de força de energia do estado do Espírito Santo, a Ilha da Luz. Cachoeiro é pioneiro. Então a gente tinha energia para promover industrialização. Lembra daquele movimento lá de Rochdale? Que os caras saíram... Bom, aqui é a mesma coisa. Vamos sair do manual, vamos industrializar e vem a cooperativa de novo, tantos anos depois, resolver o mesmo problema. Mas conta mais dessa história. Naquelas reuniões que o doutor Djalma fazia com as pessoas, com os produtores, falando já do cooperativismo, da necessidade de organização, de trabalharem juntos, de defender os interesses deles em conjunto. Em 1934, eles decidiram criar um sindicato, que é o Sindicato Rural de Cachoeira de Itapemirim.
que foi 84. criado nas discussões para a Associação- criação da cooperativa, eles resolveram criar Associação uma Sul Espírito Santo de Lavradores. É alguma coisa assim, É, o nome. é o nome que tá criaram lá no naquela livro. época. Isso era 1934. E vai um pouquinho mais longe. Eu disse que Cachoeira é pioneiro em algumas coisas. Então, vamos lá. Mais Isso é bom. adiante um pouquinho, esses mesmos produtores decidiram criar um banco. E criaram o Banco Mercantil do Espírito Santo, que no futuro se tornou o Banestes. Dentro O Banestes- desse arranjo de cooperativa e de associação aqui em Cachoeiro. Nasceu dessas reuniões para a criação, que futuramente seja, ia ser a criação da Os Selic. criadores do banco que hoje se chama Banestes eram agricultores aqui do sul do estado. O Banco pecuaristas- Mercantil. Pecuaristas de Cachoeiro. A origem foi nessas reuniões que o Dr. Djalma fazia com os produtores, que no futuro... Mas aí teve um criaria a outro Selic. engenheiro, que era do MAPA, que veio para cá e começou a organizar essas coisas, que é o ex-governador. Não, aí, quando chegou já na época da... Você está falando do Carlos Carlos Lindenberg? Lindenberg. Não, ele na Isso. época era secretário de Agricultura. Era secretário de Agricultura, Carlos Lindenberg. Isso. Para quem não lembra dele, tem a rodovia Carlos Lindenberg. Isso. Era um engenheiro Agora era o agrônomo. João- Deixa eu te João falar. Blay. Era um engenheiro agrônomo que trabalhava Vamos lá. chegar lá. O Carlos Lindenberg é engenheiro agrônomo? Engenheiro agrônomo Muito antes de ser governador. Escuta essa aqui só para pegar um ganchinho rápido. Djalma, Eloy Hess. não tem uma rua com o nome desse cara não, bicho? Ainda não. Não tem, mas devia Então- ter, né? Devia ter. Saiu vereadores. Olha aqui, Em olha vez de só você que ficar, coisa. em vez de Não vocês tem. ficarem botando nome Eu sou de... fã número 1 do Dr. Djalma. Pronto. Porque é um cara que pensou 40, Djalma é 50 Eloy Tem Hess. foto anos histórica pra frente. dela lá, Valadão? Tem. Então você Eu mandou tenho pra a mim. história dele. A história disso tá toda registrada, Eu porque tenho a história dele, que eu próprio escrevi. e esse é um dos maiores legados, além de todo o trabalho de tecnologia, de transformar a vida do produtor em gestão, que foi a vida do Valadão, educar pessoas do leite para fazer gestão. Essa foi a vida dele na cooperativa, e, além do mais, provocando para que as pessoas melhorassem, porque Valadão é um grande provocador de mudanças. Ele não. Primeiro que ele não aceita muito desânimo, não. Ele não aceita muito que a coisa esteja como está e está tudo bem. Não, você pode transformar. Lembra da história do porteira para dentro que eu falo o tempo inteiro? Eu aprendi com ele. Olha só. É da porteira para lá Bruno. quando eu estava lá na cooperativa. Para você ter uma ideia do que o Dr. Djalma deixou de legado, só para dar um exemplo. Em 1950, o Dr. Djalma começou a escrever uma revistinha com informações úteis para o produtor de leite. Então ele fazia uma revistinha, imprimia e distribuía para todos os produtores que mandavam leite para a cooperativa. 1950. Ele escreveu esse boletim, isso que a gente chama de boletim, essa revistinha, até 1992. 91, desculpa. Até 91. De 50 a 91. 41 Ele compilava anos, e escrevia. uma vez por mês. Todos esses exemplares estão lá, na cooperativa. De 92 em diante, eu assumi, e aí ele ficou doente, saiu, né? Já era bem de idade, naquela época ele já tinha mais de 90 anos. Aí ele saiu da cooperativa, foi quando eu cheguei em 92. Você conviveu bem com ele, então? né? Não. Quando eu cheguei, o Dr. Djalma tinha acabado de sair, eu já não Entendi. tive mais contato. Mas Foi continuo uma fã pena. dele número 1, porque Não. eu conheci a história e sei o que ele fez. Assim, como que a decisão de um cara para vir para cá atende essa necessidade de 22 produtores, e agora nós vamos começar a citar alguns nomes, 28. que todo mundo que 28, todo mundo que é daqui de Cachoeiro vai conhecer alguns. Fala para mim alguns Abelardo nomes. Machado, Abelardo Machado, Olímpio Machado, isso. Luiz Machado. Eu vi que os Machado tava tudo nesse são os processo. Machado todos. Achado o pessoal de Marapé ali? Praticamente De Marapé? todos. Não, Aqui todo de mundo Cachoeiro. daqui, Lá é o Walter todo mundo Machado. daqui de Cachoeiro. Esses bairros que você tem aqui. Abelardo o bairro Machado. Gilberto Machado, Abelardo Machado. O Abelardo foi ele, fundador, o filho dele também foi presidente. Era tudo fazenda dessa turma aí. Tudo. A Começou aí por eles. Era a Fazenda Tijuca. Por isso a Tijuca, por isso que a Tijuca tem o nome que tem. A Fazenda Tijuca vinha de lá até na Santa Casa. Então, assim, essas pessoas foram os pioneiros que estavam nessas reuniões com o Dr. Djalma e decidiram criar. Quando decidiram, bom, vamos criar a cooperativa, então vamos. Mas nós vamos funcionar onde? Nós não temos capital ainda, não tem uma sede, não tem um local. Aí o Dr. Carlos Lindenberg, então secretário da Agricultura, o governador era o interventor na época, Dr. João
Pulnaro Bley, capitão. João Bley. João Bley. Você conhece também, João Bley. Tem uma escola lá em Castelo. É isso aí. E o Carlos Lindenberg era o secretário de Agricultura. E aqui em Cachoeiro tinha um prédio, onde é a loja Danúbio, ali perto da Consolação, tinha um prédio deles que era o Serviço de Assistência de Obras. O que seria o DR hoje, né? É, mais ou menos. Tinha um escritório ali e eles disseram o seguinte, olha, vocês podem ficar com esse prédio, até vocês poderem pagar. Fiquem aí com esse prédio. Foi lá que eu conheci a Celita. Esse prédio está ali até hoje com a mesma fachada, só que escondido atrás daqueles painéis, mas ele ainda está lá. Aí foram construindo do lado onde funcionou a indústria, onde é a loja hoje da Danúbio, era A cooperativa a da indústria da Celita. Celita. E o escritório fica ali na rua Hugo Zago também, que é um prédio que tem do lado. Rua sem saída ali. Isso. Ainda é da cooperativa. O Guzaco é dali. tio da minha mulher. Tudo ainda, parente. ainda é da cooperativa aqueles prédios ali. E eles acabaram ficando com esse. Depois, em 1977, quando ficou pequeno lá, estava no centro da cidade, o trânsito já estava dificultando. Tinha também a fábrica de tecido do outro lado, onde era o Casagrande. Logo ali embaixo. Mais perto do Rio. Mas isso é uma outra história. Não tem aquela igrejinha azul de Eu Pacotuba? já não conheço. Não tem aquela igrejinha azul de Pacotuba? A maior fazenda produtora de algodão era a fazenda São João da Mata, ali em Pacotuba. Fabricar tecido aqui. E Eu sei que por tinha que a fábrica de Cachoeiro. tecido estava aqui? Porque a gente produzia algodão. Cachoeiro era o maior produtor de algodão, um dos maiores do Brasil, e mantinha a fábrica de tecidos aqui por causa da fazenda São João da Mata. Jerônimo Monteiro também tinha. E Gerão Monteiro É também. muita história, gente. Tá bugando a mente Então, aqui. assim, Vamos seguir essa. vamos Não, voltar é lá. agricultura, irmão. Vambora, irmão. Você não Eu quer tô falar do gostando. agro? Voltar pra Vamos pra cooperativa. história do agro. Tá Vamos ótimo. embora. lá. Tá ótimo, bora. Foi na década de 30, o doutor Djalma, com essa intervenção, eles criaram o sindicato, foi criado o banco, e em 38, então, decidiram criar a cooperativa e ela começou a funcionar. No primeiro ano de funcionamento da cooperativa, em 39, porque ela foi fundada em 22 de outubro de 1938. Para quem tiver curiosidade, no site da cooperativa tem toda essa história detalhada. Qual a Que você cooperativa? escreveu, Da Celita. Da Celita, tá. Tem essa história tanto do cooperativismo de Rochdale, quanto tem também o da Celita. E a história do nome Toda da essa Celita? história. Era Essa tá Celita lá mesmo? também no site. Era Celita o mesmo? Nome, como é que vão criar o nome da cooperativa? Por que Celita? Diz que era uma mulher, que era isso, que não tem nada disso. O nome da cooperativa escolhido pelos produtores era Seleta. Seleta de seleção. De produtos selecionados. Produto A selecionado, ideia é uma essa. coisa seleta. Mas naquela época não tinha telefone, não tinha fax, não tinha... Era telégrafo. E passaram para o Ministério da Agricultura o nome, a ata da cooperativa, os documentos, e o nome Seleta. Só que chegou lá Celita. Por uma falha aqui na digitação É isso aí. telégrafo. Ninguém nem sabe o que é telégrafo. Ninguém sabe Poucos sabem telégrafo. o que é telégrafo. Mas aí chegou Celita. Eles Mas informaram... Quando devolveram para cá, a marca estava Celita. O nome da cooperativa era Cooperativa de Laticínios Cachoeiro de Itapemirim Limitada. A marca dos produtos era Celita. Veio registrada como Celita. Aí eles pensaram, vai demorar tanto... A capital era no Rio, na época, no Rio de Janeiro. Capital nacional. A capital do Brasil era Brasília no Rio de não Janeiro. estava nem perto. Juscelino Kubitschek não tinha nem nascido ainda Não, direito. 22 anos depois Isso aí. ia ser Brasília. E ainda. aí ia acontecer Brasil. Aí eles pensaram, vai demorar tanto registrar outro nome que é melhor ficar com esse mesmo. Tá bom, Aí, tá aprovado, bom. tá tudo Aí certo. ficou. Pra que tanto trabalho? Ficou e virou uma marca, né? Tem como surgir um cafezinho pra nós aí? Café Aí campeão? depois- Já que nós estamos falando de leite, vamos tomar Aí, café. já na década de 80, aí sim a cooperativa assumiu o nome para a Cooperativa de Laticínios Celita. Né? Deixou de ser... E você vê Cachoeiro de como é que a Itapemirim cidade pra pressiona, né, Valadão? Olha só, falando aqui da Celita, para a gente ir para o recorte do cooperativismo mais abrangente, ela estava ali na descida da Consolação, Avenida João de Santos Neves Aí ficou hoje. pequeno. Ficou pequena, a cidade cresceu em volta. Era uma fazenda, a cidade cresceu em volta. Aí ela vem aqui para o antigo endereço, que todo mundo conhece, a sua geração conhece bem. Eu conheci aquele endereço lá, eu já conheci aquele. A Ali foi em cidade 77. pressionou e a Celita sai de novo. Como é que a urbanização
gira em torno do progresso. E como é que planejamento de cidade, como é que planejamento de onde colocar essa indústria, de onde ela deve ser localizada, você ver, ela como isso funcionou atropela, de né? 38 a 77, são quase 40 anos, no endereço lá de baixo. Quando ela veio para cá em 77, ela já funcionou 20 e poucos anos só no novo. Porque ela ficou pequena. Não, 20 não, pô. Já há bastante tempo. Ela saiu agora. Tem quantos anos que saiu daqui? Não, ela saiu daqui em 2017. Ah, já tem 10 anos que tá lá em cima? 8 anos. Começou a construir, sim. Não, mas que foi pra lá tem 2 anos. Não, mas começou a construir, pô. Ela já foi embora. Ela adquiriu o imóvel, ela já comprou, ela já ia embora. Ela precisava Malas sair prontas. dali há algum tempo. Demorou a começar a obra, mas é que ela precisava sair, já estava pensando. E aí, ela não tem mais vizinho agora, porque pra não ter vizinho, ela adquiriu uma fazenda. Pra você que não tá entendendo nada, você que não é de Cachoeiro, deixa eu explicar. O que nós estamos falando aqui é o seguinte. Como a agricultura, o agronegócio, que é o nosso tema de hoje, ele ajudou no progresso de nação. Olha quanta coisa eu estou aprendendo aqui, Valadão. E eu digo sempre, Wesley, que o mais abrilhantado, privilegiado sou eu que tenho a oportunidade de conversar com as pessoas. Isso aí. Mas nós estamos gerando um documento histórico aqui. Isso aqui está vindo para cá. Quanta gente que não não, você não tem a assunto. dúvida. Você não tem a dúvida disso. Olha só. O banco surgiu por uma intervenção... Não, o Banco do Estado do Espírito Santo, não é por uma intervenção, banco, né? Exatamente. O banco hoje, que é o estatal, de uma iniciativa do agro. O cooperativismo começou a se estabelecer aqui pelo agro. O sindicato, a organização dos agricultores pelo agro. A indústria de laticínio pelo agro. Então a gente está falando disso. Aí você que não está entendendo, que não é da cidade aqui, é o seguinte... A gente está falando eu acho que a referência do cooperativismo na nossa região é a Celita, não tem como. Eu vou te dar um exemplo. Fica à vontade. Olha bem, para você ter uma ideia da importância da cooperativa. Qual empresa você conhece em Cachoeiro ou na região que teve 700 empregos direto? Só Itapemirim Nassau. Só Itapemirim Nassau. Então você vê assim, muito poucas... Como é que um grupo de sócios, de agricultores, sócios da mesma empresa... Porque cada um é sócio ali. Se der errado, dá ruim para todo mundo. Se der certo, dá bom para todo mundo. Porque tem sobra, mas tem prejuízo também. Pode dar prejuízo. São responsáveis. Um grupo de agricultores cria uma empresa que só se compara às duas grandes... Então, mas são muito poucas empresas que chegam a quase 100 anos de funcionamento, estáveis e gerando mais de 500 empregos. Não, ainda mais quando se fala em aglomeração de pessoas, em coletividade... Você tem uma divergência de pensamento muito forte, né? E você manter isso por mais de 100 anos... Aí é a organização. Quase 100 anos, né? Aí é a organização. E a educação. Entendeu? Desse povo, Então isso a gente está falando aqui, só para concluir o raciocínio, Valadão, porque tem muita gente que não é de Cachoeira assistindo a gente. A cidade aqui foi crescendo com uma intervenção e participação, influência direta do cooperativismo. Cachoeiro, a terra da rocha... Nasceu do agro. Sem dúvida. E a contribuição da cooperativa depois para o próprio desenvolvimento da atividade é o que a gente pode falar aí mais adiante. Como que ela se posicionou nessa região para contribuir para o desenvolvimento da própria atividade dos produtores. A produtividade cresceu, ela criou oportunidade de negócio que não existiam. Quantas empresas, nós falamos de mais de 500 empregos diretos, mas quantos Cafézinho indiretos, aí, Valadão. quantas empresas hoje estão vinculadas ao trabalho da cooperativa, que dependem do trabalho dela para se manter. São os diretos e os indiretos, logística, então, assim, isso tudo. A atuação da cooperativa na economia da cidade e da região hoje é muito grande. A cooperativa, durante muitos anos, foi o maior contribuinte de ICMS eu quero te pedir com carinho duas coisas aqui, ao vivo, aqui, no programa gravado. Seguinte, eu quero que você providencie uma foto ou um registro histórico impresso, assinado por você, porque quem está me contando essa história é você, claro, para a gente pendurar aqui. Assinado, a gente tem recebido algumas lembrancinhas, alguns resgates históricos aqui, para a gente deixar aqui. E quero que você mande ela digitalizada também, porque nós vamos postar. Essa micro história é importante. Eu sou muito afã, eu sou muito ligado, Wesley. Eu tenho um carinho enorme, eu tenho assim, uma sensibilidade dentro de mim, que quando chega essas histórias, esses personagens históricos, essas pessoas que às vezes são desconhecidas do grande público ou vão se perdendo as memórias dela pela história, e a gente tem a oportunidade de criar um resgate aqui, para mim isso é muito bom.
pode trazer que a gente Não, eu vai vou trazer divulgar. pra você um livro que a Celita publicou recentemente, que conta a história da Celita hoje, ontem, hoje e amanhã. Isso aí. Conta toda Muito essa bonito história. livro, Eu muito participei da construção desse documento. É muito importante. No site, hoje, quem tiver curiosidade, pode acessar lá o www.celita.coop.br. Procura a história da cooperativa, vai ver como é que Cooperativismo de 1934, de 38 e cooperativismo de 2025. Onde o cooperativismo chegou e que modelo de negócio é esse que parece que não vai acabar. O cooperativismo tem limite, Valadão? Não. Hoje, para você ter uma ideia, o cooperativismo de crédito no Brasil, o cooperativismo de crédito hoje no Brasil tem cerca de 1 milhão de sócios. No Brasil, né? Eu não me lembro exatamente o número de cooperativas, mas não é um número muito grande. Mas na Alemanha, que é um país mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo, tem 4.000 cooperativas de crédito. 4.000 cooperativas de crédito. Rodando, funcionando. Funcionando. E quase não acaba, né? Tipo assim, quase não falhe, né? Porque, como você falou, quem se mantém fiel ao modelo de Rochdale, quem se mantém no modelo é sucesso, né? Tranquilo. O modelo econômico, o modelo da cooperativa, onde as decisões que você toma tem que ser todas elas, querendo ou não, submetida a uma assembleia geral. E você tem que argumentar com todos os seus sócios que te elegem um presidente naquele momento. E você argumenta. E você, sendo presidente, você tem que seguir aquilo que é uma diretriz do cooperativismo. Quer dizer, como que esse negócio, né, Valadão? Como é que esse negócio democrático e bom não é o modelo de uma cidade igual Cachoeiro? Se Cachoeiro fosse uma cooperativa, seria melhor, Valadão? Se as pessoas tiverem o mesmo propósito com uma finalidade econômica, sim. Então, qualquer cidade... Assim, a cidade não tem essa possibilidade. Tá vendo? Como é que tem as pegadinhas? É isso aí. Se não tiver o mesmo propósito, não adianta. É igual casamento, né? Se o cara não se vir para ficar casado, vai separar. Então, o ponto é esse. Cooperativismo é propósito. É isso. Cooperativismo é união de propósitos. Se você não perde o seu propósito, por que às vezes o Estado, não esse Estado, qualquer Estado, a cidade... E a própria nação é tão divergente e tão complexa de fazer gestão? Falta de propósito. Não, é verdade, é verdade. Falta de propósito. Então, quando você tem o grupo, a liderança do cooperativismo, inclusive, é escolhida pelo próprio produtor, quer dizer, o próprio sócio. Né? Elege. Ele que elege. Mas aí, tem eleição. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma pergunta provocativa, mas assim, pra gente entender também, nem tudo são flores. Claro que não. O cara não acaba, às vezes, num sistema como esse, o cara também não acaba, também não tendo alternativa, ele se prende ao cooperativismo e ele não tem como... Por exemplo... Sai quando quiser, pô. Mas aí vai vender para quem o leite? Por exemplo, o cara não vender para Celita hoje, ele vai vender para quem? Ele pode industrializar. Essa é uma questão importante. É uma pergunta, entendeu? Pra gente debater. Você vai ver aqui, na semana que vem... Não, na outra semana... Alguém que saiu da cooperativa e que verticalizou sua própria produção. Entendi. Não, tem esse caso e tem as empresas também, que não são cooperativas. Eu vou dar um exemplo aqui da região. Nós temos uma empresa grande aqui em Rio Novo do Sul, que é uma multinacional. Isso. A Porto Alegre? Você tá o nome. É uma multinacional. Hoje ela tem, se não me engano, 80% hoje da Porto Alegre é de uma multinacional suíça, da M. Entendi. Que atua aqui comprando leite de quem não está satisfeito. Mas é porque não é uma cooperativa, é uma empresa privada. Depois de 110 anos, né, irmão? Não, mas ela já estava tocando a vida dela em outra região. Entendi. Ela já estava lá. Leite. Lá no norte do estado tem uma outra empresa capixaba também, bastante grande, que é a Damari, que é uma empresa que não é cooperativa. Ah, tá, legal, boa. É isso. Ou seja, o cara não está refém. Essa é a pergunta que eu fiz. O cara não está refém do sistema. Não está, pelo contrário. E a cooperativa diz assim, se você fica enquanto a cooperativa estiver te atendendo. Perfeito. O dia que não tiver mais, você está livre para sair para onde você caça seu caminho. Ótimo. Eu quero mandar leite para a cooperativa. Claro, você concorda com as regras?
O preço é isso, a postura é essa. Então, não, e boa parte da regra é o seguinte, olha, resgata o seu capital que você colocou aqui dentro, leva o seu capital embora. Se ele sair, ele leva tudo que era dele. É uma poupança, tem capital. Legal, legal. Então o cara sai de lá meio que com uma indenização que ele mesmo depositou para ele mesmo. A cooperativa é uma segurança para ele enquanto ele precisar. O dia que ele achar que não precisa mais, ele sai. Agora, deixa eu só provocar um negócio aqui. E eu quero partir, vamos para esse assunto. Eu quero partir para uma outra experiência que o Valadão tem, e agora vem um comparativo bem interessante. Robertson Valadão foi secretário de Agricultura de Cachoeiro de Itapemirim durante os primeiros anos do governo Vitor Coelho, e eu quero te perguntar da sua experiência cooperativista comparado à sua experiência do poder público dentro do poder público. É saber o seguinte, o poder público ele tem força para intervir e gerar soluções para tudo isso que a gente vê no agro, que é muito mais do que só o cooperativismo, mas tantos desafios como o empreendedorismo, a logística, estrada é o que mais se fala. Qual a sua experiência nisso? Era como você enxergava quando estava fora? Mudou sua ideia? Não era. Porque qual que é a dificuldade? Como é que é isso? Quando a gente vai sem ter nenhuma experiência nessa área... No poder público, né? No poder público, a gente vai com uma intenção, com uma vontade de atender a necessidade das pessoas que estão lá na frente. São pessoas que a gente conhece a dor delas. Então, assim, nós conhecemos o meio rural. Uhum. Nós sabemos quais são as demandas do produtor rural, e não é só do produtor, das famílias rurais, vamos dizer assim, das pessoas que moram no meio rural. Essa população tem uma necessidade que normalmente não é vista pelo poder público, por algumas razões. Primeiro, se você considerar hoje Cachoeiro, por exemplo, 10% da população está no interior, está no meio rural. Isso aí. São 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. 20 mil votos. Uhum. Não é isso? Não, não, menos. Nós temos 100 e poucos mil votos na cidade. 130 mil, mas votam 100. Então a gente tem em torno de 10, 15 mil votos no meio rural. E nós temos 100 na cidade. Uhum. Então, assim, qual é a tendência do poder público aplicar o recurso escasso do município? Aqui onde tem voto, onde tem mais gente, onde tem também mais demanda. Pois é. E aí o meio rural vai ficando fora daquela relação de prioridade. Não deixa de ser prioridade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a prioridade do campo? Vou chegar já aí. A gente já está chegando lá. Só que é importante a gente entender o seguinte, aqui nós temos tratamento de esgoto, a gente tem tratamento de água, a gente tem rua asfaltada, a gente segurança, iluminação pública, tem uma série de tapa-buraco, escolas. A pressão sobre o poder público usar o recurso que é escasso é muito maior dessa população de 100 mil do que aquela de 10. Verdade. Correto? Então, o meio rural acaba saindo da lista de prioridade do poder público, da liderança política, vamos chamar assim. E um outro detalhe, que é um outro aspecto, normalmente os investimentos do líder político é na sua próxima eleição. A tendência dele é fazer a obra que vai dar para ele outra eleição para frente. E não é olhando para o meio rural que ele vai conseguir outro mandato. Coisa que está para acabar, porque no Senado está lá 5 anos a partir de 2026, tudo bem, sem reeleição. Talvez isso mude, inclusive, essa realidade. Mas então, assim, a gente tem pouco voto, não tem pressão suficiente para levar o recurso. Não tem não consegue atrair. Por outro lado, movimenta a economia como ninguém. Pois é. Então, assim, ninguém gera mais emprego do que o deveria ser uma pauta política, a agricultura, ou deveria ser uma pauta estratégica e econômica? É essa a questão. Estratégica e econômica. Aí é que você entra lá com a ideia do estratégico e do econômico e do desenvolvimento das pessoas que estão lá e que normalmente são carentes de muita coisa. Por exemplo, infraestrutura. E esbarra. O que a gente trabalhou naquela época aqui? E eu aqui tenho que fazer um parênteses dizendo o seguinte, nós tivemos toda a liberdade do mundo para planejar naquele período o que era a necessidade realmente do produtor. Conseguimos executar pouco porque tinha pouco recurso. Pouco recurso. Mas vamos listar por ordem de demanda do meio rural hoje. Estrada. Cabe ao poder público, porque isso o produtor não consegue resolver por conta própria. Estrada é o poder público que tem que garantir. Direito de ir e vir. Isso é infraestrutura básica. Aqui, quando dá uma chuva de um dia, o produtor não consegue mais sair de casa. Se ele precisar levar um familiar para o hospital, não consegue ir. Muitos lugares não conseguem. Por quê? Não tem
estrutura, não tem investimento na E estrada. não é só a produção, é o ônibus escolar, é a ambulância Sim, que não para chega, é a tudo. polícia que não consegue Inclusive, passar. As pedras não conseguem Quando se dá transportar. chuva, É o caminhão que vai coletar o leite que não chega lá Onde e pega estraga a produção o café daquele que não produtor. sai, O café que não sai, quando sai, quebra a ponte, cai então, dentro do rio. estrada, nós saímos, o Wesley foi em algumas delas. Logo muitas. que assumi o mandato, eu fui todas as comunidades do interior perguntando: escuta, gente, qual é a sua expectativa em relação a nós? O que vocês esperam da Prefeitura e da Secretaria de Agricultura? Que na ocasião era a Secretaria de Agricultura e Interior. Cuidava vocês das esperam? estradas também. Qual é a sua expectativa? Estrada. Não precisa nem terminar a pergunta. A expectativa do produtor é ter estrada boa, ele quer isso. Outra coisa que a gente constatou, por exemplo, 50% do município de Cachoeiro não tem acesso a telefone celular até hoje. 50% do município no interior. Não tem cobertura de celular. Não tem sinal de celular. Como que você imagina que essas pessoas vivem? Que contato que eles têm com o mundo aqui fora, se nem celular eles conseguem acessar? Nós tentamos, listamos, fizemos contato com a Vivo, fizemos contato com o governo do estado num programa de antenas naquela época, para colocar nessas comunidades pelo menos uma torre de celular para transmitir sinal para eles. Mas a tecnologia já estava mudando muito rápido, Bruno, e aí a tecnologia te atropela. E as próprias concessionárias, as empresas de telefonia, já não queriam mais colocar, porque estava vindo aí uma nova tecnologia. Inclusive e agora, a Starlink aí. e hoje agora vem a Starlink, vem isso tudo. Hoje você tem outras alternativas. Mas o que E é rápido, isso foi 8 anos atrás. Continua sendo demanda do meio rural a comunicação que a gente não tem. É, isso aí. Então, assim, o sujeito precisa de um ônibus para sair de lá da comunidade e vir para a cidade. O ônibus vai uma vez cada 3 dias na comunidade. Como é que pode você sobreviver? A gente que em vive... 2025 numa condição dessa. E a gente que vive, lembra daquela coisa do propósito de você enxergar mais do que só a necessidade da estrada? Que é, por exemplo, a gente olhar os índices de produção da cidade da gente. Sim. E tentar fazer isso virar alguma coisa. Porque se você tem índices de produção baixo, significa falta de renda na família rural. Isso. Falta de renda na família rural ainda provoca êxodo rural, principalmente dos mais jovens. E houve um enfrentamento muito forte, uma tentativa muito forte de que a gente trabalhasse esses índices também. Aí é aquela questão. Se você me pergunta assim, o que o poder público pode oferecer para essas pessoas em termos de demanda? O que eles precisam? Infraestrutura é papel do Estado garantir para as pessoas. Ninguém vai colocar iluminação onde não tem, tratamento de água onde não tem, não é a comunidade que vai garantir isso. Estrada onde não tem, comunicação onde não tem. Isso é o Estado que tem que prover. E a gente tem essa carência. Valadão, deixa eu pegar nessa. A gente já está encaminhando para o final e vamos precisar de trazer Valadão mais vezes aqui. Claro. Tem muita história aqui. Não, Valadão domina. E o próximo tema que a gente vai falar aqui é um tema inovador, que é a questão do agroturismo. Nós não podemos fechar sem falar do agroturismo. Hoje Agora. Então deixa eu fazer a última pergunta vai para você falar de certo. agroturismo. Penúltima. A última antes de falar do agroturismo. Vamos lá. O Valadão é o seguinte, cara. Pegando esse gancho nessa sua experiência, eu tô muito feliz, cara, com esse papo de hoje aqui, de verdade. Não, Valadão é uma mente brilhante. Presta atenção, Valadão. Pegando essa experiência de gestão sua aí, gestão pública. Aqui na cidade, quando o cara tem condição financeira, é um empresário, é um funcionário público de carreira que ganha um bom salário e tal, o cara vai morar num bairro mais nobre, mais chique, vai ter uma casa mais elaborada, e a pessoa mais humilde, ela vai morar num bairro de periferia, né? Infelizmente sem infraestrutura, uma casa feita nas coxas, né? Inclusive tem sem planejamento, inclusive urbanístico, tem um altíssimo de pessoas. Tem um déficit, até tempo atrás Cachoeiro tinha um déficit de 10 mil moradias, não sei como é que está hoje. Bom, então existe uma famosa desigualdade social no nosso país. O retrato disso no campo, eu queria que você falasse um pouquinho desse perfil, porque é o seguinte, a gente, toda vez que fala a palavra agro, a gente se reporta a uma área da economia muito rica, muito pujante, muito estruturada. E tem o agricultor rico, e tem o agricultor pobre, e o cara da agricultura de subsistência. Como é que é o perfil dessa galera?
Aonde esse pessoal está? Como é que é o perfil de consumo dessa galera, de posicionamento na sociedade? Fala um pouquinho disso aí. Olha só. Uma pergunta excelente. Isso dá um seminário, né? Para a gente discutir. Porque, olha bem, se você for comparar hoje a qualidade de vida de uma pessoa que mora numa favela ou num bairro carente em termos de infraestrutura. De periferia. De periferia. E você comparar isso com um agricultor, por menor que seja, a qualidade de vida do agricultor é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Porque ele é autônomo. Ele vive do trabalho dele. Ele só depende dele. Mesmo que seja só para sobreviver. Claro, ele vive com dificuldade, porque ele assim, tem dificuldade para avançar, e aí que eu queria entrar na segunda parte da demanda do poder público, que eu acho. Primeiro, é você, só para voltar ali um pouquinho, o poder público tem que garantir infraestrutura para essas pessoas e capacitação para ele avançar, para ele progredir. Ele precisa de orientação. Eles não têm contato com a tecnologia. Educação para o empreendedorismo, para se libertar. É isso. Agora, se ele conseguir, e ele responde imediatamente, se você dá orientação para o agricultor, ele dá um salto. É rápido. Tanto de qualidade quanto de produtividade. Porque ele é um sedento por ele quer aprender. Agora, quando o Estado não oferece nada disso, ele não dá infraestrutura e também não dá educação e capacitação, o cara não anda para frente. Mas voltando à sua pergunta, a qualidade de vida do pequeno agricultor é muito melhor do que... Ele come melhor, ele vive melhor, ele tem contato com a natureza. O ambiente de trabalho dele é melhor. Muito melhor. E muitas dessas pessoas que estão hoje na periferia são agricultores que, por falta de orientação, por falta de condição, tiveram que sair de casa. E de boas políticas públicas planejadas ao longo do tempo. Exato, é isso que faltou. Elas são o efeito da falta de planejamento de política pública para a agricultura. Agora, você acha que essa sangria parou? Tem gente saindo da roça ainda? Continua acontecendo. O êxodo rural continua. Por quê? Ainda nós temos uma carência muito grande de infraestrutura e de educação. E aí, são as duas áreas mais importantes. E aí nós vamos ficar sem sucessores no campo. Aí vem a questão da sucessão. Como é que um jovem vai ficar numa propriedade que não tem estrutura nenhuma e que ele não tem contato com a civilização, se ele pode vir para a cidade e trabalhar aí de empregado? Metralhadora giratória. E aí tem a segurança alimentar de um povo, que a agricultura é responsável por ela. Se você... O cara que é dirigente hoje de um município e do próprio estado, se ele tivesse noção do tamanho da resposta que o agro pode dar para a qualidade de vida no município, ele investiria mais no agro. Muito bem. Wesley, nós vamos ter que deixar esse tema do turismo, porque ele não dá para falar com dele correndo. Tá, esse é um tema muito importante, o Valadão. Não, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma promessa para o Valadão e nós vamos fazer isso. Nós vamos voltar aqui só para o tema agroturismo, porque é um dos temas mais modernos, não é, Valadão? Hoje na economia rural e na demanda da cidade, porque só entrando rapidamente nisso, a cidade hoje, Cachoeiro, por exemplo, Cachoeiro, mas todas elas precisam de lazer, as pessoas não têm opção de lazer. O que faz um cachoeirense nos momentos de folga dele no final de semana? Sai da cidade. Sai da cidade. Aí ele vai para Pedra Azul ou vai para o litoral, mas aqui no município não oferece para ele condição. E nós temos um potencial riquíssimo. E é desse potencial que você vai voltar aqui para um programa só de agroturismo. A gente vai falar disso. Isso é oportunidade para o agricultor e oportunidade. Na verdade, vamos fazer um convite aqui para o Valadão. Nós vamos gravar lá. Boa. Lá na Pedra da Penha, que foi o grande projeto de agroturismo que você iniciou na sua gestão. E eu quero e a gente vai começar esse bate-papo lá e vai continuar com ele, porque o agroturismo tem um potencial tão gigante, transformador, e principalmente para a moçada. Essa moçada que está deixando o campo porque não se identifica com a produção, mas se identifica com atendimento ao cliente, com turismo, nós com hospedagem. Temos muito tempo, podemos fazer isso, mas eu quero que o Valadão volte aqui também, várias vezes, para a gente trazer fotos, trazer dados. Quero meu livro, vou cobrar, porque é importante. A gente tem que ter a gente vai lá e consegue para você. Bom, muito bem, pessoal. Você que é da pedra e você que está chegando agora pelo agro, está perguntando o que pedra tem a ver com agro. Tem tudo a ver. Tudo a ver. O nome do programa, Valadão, chama Pó de Pedra. Eu sou oriundo da pedra, eu trabalho com isso desde 14 anos. Com um cara que me deu meu primeiro emprego, chamado Aristide Fraga Filho. Talvez você esbarrou com ele por aí. O pessoal costumava apelidar ele de professor Pardal. Ele era da indústria da pedra.
De vez em quando eu cito o nome dele aqui, porque foi o cara que me deu o primeiro emprego. E eu permeei durante toda essa caminhada aí, dos 14 ao 43, na Pedra. Né? Passei por algumas empresas, fui gestor em algumas, vendedor em outras. A carreira brilhante que você tem no agro eu tive na Pedra. E mais recentemente, por outras atividades que eu tenho, eu enxerguei que a gente precisava gerar conteúdo na internet para falar de pedra. E aí a gente achou que se a gente ficasse falando de pedra, todo o programa aqui, a gente ia ser mais do mesmo, continuar falando para a bolha que já consome conteúdo de pedra, né? Então, nesse sentido, a gente entendeu e foi descobrindo, é uma descoberta. A gente vai descobrindo, por exemplo, que muita gente que é empresário da pedra também investe no agro. Muitas pessoas que saíram do agro vêm para a pedra e não tem como a gente dissociar isso. Então, a gente escolheu esse tema agro com muito carinho, foram 6 meses de estudo, de pensamento, de cogitar como que a gente abordaria esse tema na prática. E hoje, meu irmão, nós estamos aqui te recebendo. O Wesley é meu parceiro, é meu criador, co-criador dessa temática. Quero agradecer publicamente aqui ao aceite dele, ao empenho dele, estar aqui gastando um tempo da tarde dele para a gente estar gerando esse conteúdo, com o intuito de informar as pessoas, de fazer esses registros históricos, de ir nas fazendas, de apertar a mão do produtor rural, de dar vazão e visão, com a expectativa muito sólida de que a gente está produzindo um conteúdo para entrar nos lares das pessoas, né? Nos momentos de translado das pessoas. Às vezes o cara tá dirigindo na estrada em lugar que tem bom sinal, assistindo o nosso programa. E você que está acompanhando a gente de qualquer lugar do Brasil, você que está no agro, você está nos confins do agro aí, se sentiu identificado aqui com aquilo que nós falamos, você é um desses que está faltando infraestrutura na sua casa, na sua região, você é muito bem-vindo. Eu quero, nessa lembrança, eu quero mandar um abraço muito grande para minha querida Eliane Gujo, Belo Gujo, lá de São Vicente. Porque quando eu estava com o projeto Eu Amo Cachoeiro lá atrás, que eu identifiquei que a gente precisava de levantar essas 3 bandeiras, more, invista e visite a cidade, a Eliane me ligou um belo dia lá em São Vicente. Bruno, pelo amor de Deus, vem aqui me ajudar. A gente está com a estrada aqui que não tem condição de passar um carro. E eu fui lá, realmente não tinha como chegar, umas valetas enormes. E ela me recebeu, né, a gente estava fazendo esse trabalho de mídia já, e eu falei, Eliane, vamos lá em São Vicente. A estrada já estava bem condenada, bem esburacada, a de asfalto. E a estrada de chão lá para chegar na casa dela, nem se fala. E aí a Eliane me recebeu lá, me apresentou, e é aquele bem estilo da roça mesmo, 3 casinhas no mesmo terreno, uma da sogra, um do parente, outra do parente. E aí eu fiz um vídeo lá e mandei pro Vitor Coelho. Falei, Vitor, tem uma estrada aqui que precisa ser melhorada aqui, você pode atender? E ele prontamente, na época acho que era Paulinho, foi lá, passou uma palavra, depois não voltei mais, sinceramente, eu não sou político, não estava militando político, eu fui lá atender um pedido de um amigo. E você falando aí, Valadão, vai me vir a memória, eu sei que na do Wesley muito mais, a sua muito mais. A gente vive isso até hoje, né? Vive isso até hoje, então assim, esse é o carinho que a gente quer dar. Eu espero que você que é do agronegócio receba o nosso carinho em estar produzindo esse conteúdo, falando desses nomes históricos aqui, dessas personalidades que ajudaram a construir. E aqui tem 2 baluartes do agronegócio brasileiro. Eu sou o aprendiz dele. São 2 pessoas que militam. Eu ando com você, meu irmão. Não vem saindo pela tangente, não. Porque eu vejo o quanto você lutou, quantas vezes nós conversamos, estruturando uma feira aqui para esse negócio. Isso aqui não é rasgação de seda, não. Isso é da honra quem tem honra. Aí. Então vamos dar honra a quem tem honra? Esse aqui é um pai. Vamos só, deixa eu aproveitar, só para dar um exemplo para você, que nós estamos aqui do lado, só para não passar em branco. Aqui na frente de onde a gente está aqui, eu estava olhando. Como é que você acha dessa estrada que passa aqui na frente? O que eu acho? Essa tecnologia de botar isso aqui. O Revisol? O Revisol. Nós trouxemos para Cachoeiro naquele período. E a pesquisa foi toda feita por aquele rapaz que está sentado ali e aqui esse secretário que está ali.
Aí, ó. O Revsol Aí, ó. É exclusivo. Toca a música do Jornal Ué, Nacional. o Revsol pode tocar. o O Revsol nasceu- é uma alternativa extraordinária para atender as necessidades da população rural. Isso. Então, tá aqui na É porta. paliativo, né? Não é solução. Não, definitiva. Ele não tão é paliativo, quanto não. o asfalto. É mesmo? Não é paliativo, não. Ele é definitivo. Ele dura mais do que o asfalto. Até porque a estrada rural, ela precisa ser sustentável, ela precisa se drenar água, ela precisa, é terra, então é uma outra Entendi. história. Quantos por cento de custo, de diferença do asfalto para o Revsol? Não dá 10%. O Revsol não custa 10% do É asfalto. mesmo, Você cara? tá doido? Que doideira. E aí você falou bem, cara, tem drenagem ali, Claro. permeia a água. Não, Mas ele- peraí. E ele não é um dá a asfalto. buracada, né? E Não, mas dá toda a buracada. lógica Ele de é um uma asfalto. propriedade rural e da zona rural. O asfalto vai dar buraco muito antes do Revsol. Isso, e outra coisa, você precisa drenar a água pro subsolo, é o lençol freático. Mas só me diga uma coisa, quando você passa na estrada, tem alguma diferença pro asfalto? Pro Você carro? acelera do mesmo jeito? Ah, a gente Acelera, fica pô. com medo só de Não, escorregar, né? não escorrega, não, é. Mesma coisa. É pó de ferro Então, mesmo. esse é um exemplo de que você. sem Agora, vamos aplicar falar pra ele de muito onde vem o recurso, Revsol? você consegue- Vamos contar pra ele de onde vem o Revsol, que ele não sabe. De onde O vem calcário que é usado para queima do aço. Ele é um subproduto da produção de aço. É um resíduo para a indústria. Que é um resíduo queimado que é A pedra. indústria precisa se livrar dele. E nós precisamos dele. Quem que fez esse estudo para descobrir que isso era bom para... Isso foi a ArcelorMittal, que desenvolveu o estudo para esse aproveitamento. Então E nós você tem somos um dos pioneiros em usar ele. Em usar ele. Conceição do Castelo Exato. deu um tiro lá e logo Conceição, depois Cachoeira. Cariacica e Viana. E depois aí é nós. Cachoeira entrou. Então, assim, No Brasil? soluções. Porque aqui a gente usa. Não existe Revsol em outro lugar do Brasil. Quem batizou esse nome Revsol aí? Eles, Diferente eles deles. lá, É. Muito bem. A- Revsol ArcelorMittal. tem a ver com solo, né? Tem a ver com isso tudo tá. aí, né? Com reviver o solo e por aí vai. Você que é de prefeito de qualquer lugar do Brasil, você sabe o que é um Revsol? Depois nós vamos gerar um conteúdo para falar disso. Você vai comigo lá, tem Valadão? É o asfalto Vamos gerar sustentável. vamos gerar esse É isso. E encerrando, né? Então, Bruno, obrigado. O Pó de Pedra Agro, ele tem o objetivo de informar você, produtor rural, trazer os melhores nomes aqui. Mas para você, consumidor, para você ter certeza de que tudo que você está consumindo do agro, tudo que você acha na prateleira do supermercado, nasce de uma perseverança e de um propósito. A palavra hoje aqui é propósito. De um propósito de produzir cada vez melhor. O Brasil hoje tem muita responsabilidade em alimentar um planeta. Nós falamos de uma história de 1934, de 1844. Veja bem que não é pouco, mas olha que quanto o mundo evoluiu do começo de 1800 até 1844, vamos falar de 100 anos ali, e nesses 100 anos agora. Nós estamos plantando com IA, tem robôs colhendo, tem robôs plantando. Então, e a agricultura, Valadão, 7 mil anos, né? Nós temos, na E não verdade, se faz hoje, agricultura de outra maneira. ouvindo aí Tem que você botar semente no chão, tem que brotar e tem que colher, né? Eu Tem que ter uma imagino mão, Nós né? temos dois mundos hoje no agro. Nós temos um mundo de produtividade muito alta, já com tecnologia de quarta geração, quinta geração. O agro 4.0. E nós temos ainda hoje uma agricultura rudimentar. Rudimentar. Produtividade muito baixa. E é essa diferença que nós precisamos diminuir entre aquilo que é de alta tecnologia E Só você, quero- e você sabe com que a gente diminui essa diferença? Educação, Aí, orientação. informação, Olha aproximando tecnologia e inovação. Eu só quero dizer que tem um fato em comum entre essas duas agriculturas. Todas elas precisam de trabalho. Gente, E uma das coisas que mais me notabiliza, uma referência que se fala quando se pensa e se age e se operacionaliza o agro, é o trabalho. Porque sem trabalho a gente vê uma sociedade tão dependente do governo do ponto de vista de bolsa disso e bolsa daquilo, e com tanta mão de obra precisando. e a mão de fazer obra que diferença está na- faltando, é o Mas grande a carência apagão maior de mão de Aí obra. se a gente for entrar nisso aqui, a gente dá Não, outro programa, né? Eu nem vou Porque, falar que Cachoeira né, tem 76 mil pessoas nos programas sociais. Isso é complicado. Eu nem vou falar isso, E o porque senão agricultor, complica tudo. o né? agricultor não cai nessa. O máximo que acontece, às vezes, é um seguro defeso lá do pescador. Não, na o verdade, tal do- você quer saber do benefício que o agricultor tem? Juros subsidiado.
O juro subsidiado é o fomento, como é que se fala aquilo, Valadão? É o subsídio. O subsídio que o agricultor brasileiro tem é o povo brasileiro que entrega para ele quando subsidia o juro que ele vai financiar a sua produção, porque o agricultor não tem poupança. Então ele vai lá e pega do plano safra, só que tem um problema. Não é doado, é pago. Só um detalhe. Pago com gestão. O custo do investimento na agricultura é infinitamente menor do que o custo de você investir na infraestrutura de um bairro novo que está criando na cidade por causa das pessoas que estão saindo do meio rural. É mais barato investir naquilo que produz do que daquilo que vai só depender do Estado. É mais barato deixar as pessoas no campo e é muito melhor que elas não venham para a periferia para depender justamente desses programas governamentais. Pode compensar isso, devolver isso. É isso, Bruno? Meu amigo, também? Considerações finais da sua parte, considerações finais do Valadão e eu entro fechando tudo aqui. Vamos lá. Valadão? Muito bem, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui para falar desse Gostou do bate-papo, Valadão? A gente gosta muito. É bacana, né? É o nosso assunto, né? Eu queria te cumprimentar pela iniciativa, porque a gente precisa mesmo de um canal desse de comunicação onde esses assuntos possam ser debatidos assim, livremente, à vontade, para a gente colocar as ideias. Acho que é com liberdade, espaço importante. Sim. Agora, Valadão, essa você veio no improviso. No próximo que você voltar, eu quero que você estruture. Não que ficou ruim, não. Ficou muito bom. Claro, dinâmico, que tem que ser assim mesmo. Só que eu tô dizendo assim, vamos mostrar, vamos trazer imagens do que é isso, vamos fazer um negócio legal também. Eu tô aqui dizendo para você, o agroturismo dá um episódio inteiro. Eu garanto para você que sim, por isso que eu falei, mas não dá pra gente terminar com isso. Continua, Valadão, só considerando aí. Então, assim, acho que é possível, inclusive, a gente aproximar um pouco mais a própria Pedra em Cachoeiro do turismo, que isso é uma coisa muito legal. O turismo também, de negócios. A gente tem aí 2 atores importantes nessa questão do turismo que hoje não estão tão próximos, até estão um pouco distantes, né? Mas é um assunto para a gente tratar. Então, assim, parabéns pelo espaço. O Wesley dispensa comentário, é nosso parceiro de algum tempo. Nós fizemos uma exposição maravilhosa em Cachoeiro durante alguns anos. 8 anos, né? Deixou uma marca aí. Uma marca muito grande. Mostra que Cachoeiro tem carência desse tipo de coisa e não investir nisso é falhar com aqueles que precisam desse tipo de informação, né? Obrigado, Valadão. Parabéns agora, a vocês. Isso, eu quero te agradecer por você ter aceito o convite. É um bate-papo que não é improvisado, mas ele é um bate-papo muito, muito à vontade. Dizer para vocês que Robertson Valadão foi o ator, o agente público que viabilizou, que vendeu para o poder público o que estava para ser a maior feira da agricultura do estado do Espírito Santo, porque outro município não fazia, e a mais eclética. A mais eclética. Inspiramos várias cidades do estado a fazer isso. E Valadão era a visão técnica, todo o conteúdo técnico, tudo que acontecia dentro lá de educação, de visão técnica, era ele que cuidava. Eu fazia o comercial, outros organizavam, e Valadão tinha essa visão técnica. Eu tenho certeza que a gente vai fazer outras coisas dessas juntos, com outro foco, voltado para a tecnologia e inovação. A gente vai conseguir construir. O Pó de Pedra Agro vai estar lá também fazendo isso, mas eu quero muito te agradecer, de público, por você sempre ter tido a paciência de ouvir aquilo que eu argumentava. Né? Assim, não é fácil. Sem instituição, fazer a defesa e lidar com um amigo que está no poder público, onde você vai cobrar aquilo que você sente que precisa, não é fácil. E o bacana é quando a gente sai disso tudo, dessa rodada toda, com política envolvida, com eleição envolvida, ainda assim, conversando assim, que sirva de lição para todos os atores, os agentes políticos, que entendam que olhar para frente é o melhor destino e pelo retrovisor é atraso de vida. Eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Obrigado, Valadão, pelo serviço que você fez em Cachoeiro. Obrigado por ter emprestado a sua inteligência para Cachoeiro de Itapimirim. A gente vai falar de agroturismo depois, que é um assunto para o Brasil inteiro. É o negócio que mais cresce no Brasil. E aqui também vai crescer muito. E vai crescer muito. Obrigado, Bruno. É isso aí. Só para finalizar da minha parte aqui, a minha gratidão já está externada aqui, repito. Pegando um gancho rápido aqui, Valadão, eu, nesses estudos que eu fiz, eu identifiquei uma coisa muito simples, que não precisava ser nenhum cientista, estudioso para descobrir, que a gente estava sem um veículo
de comunicação, uma plataforma que levasse a mensagem da pedra. E aí a gente foi segmentando as coisas. Eu tenho uma amizade particular com Wesley. Botei na mesa, vamos falar de agro, cara. E aí a gente, de repente, deu um estalo. Rapaz, também não tem um veículo para falar de agro. Dedicado, não. O pessoal fala de agro de maneira pincelada. E dedicação é a palavra. Não tinha. Então, assim, você tinha... Eu me lembro, a gente tem que fazer justiça. Você tinha aí o Globo Rural lá e o Gazeta, né? O Jornal do Campo, que acabou a cobertura local aqui, né? Ficou centralizado muito pouco. Então, a gente não tinha um espaço. Você como uma pessoa que permeia esse mundo, leve a nossa mensagem, né? Logicamente que você naturalmente vai fazer isso, mas é dizendo para você, agricultor, que está assistindo esse programa, né? Pelo trabalho do Robertson. Só para chamar a atenção para a empresa do Valadão ali, a RVA. RVA. A RVA é uma empresa de extensão rural, assistência técnica e consultoria rural. E a gente já está servindo de plataforma para catalisar negócio, Valadão. Cada uma dessas empresas que apareceram aqui tem projetos de expansão, projetos de mídia, projetos de crescimento de negócio em que nós estamos construindo. Então leve essa mensagem. Lembrar para todo mundo que na semana que vem nós estamos pela primeira vez fora do estúdio, vamos para a roça, falar com as pessoas e Valadão vai junto. E num lugar maravilhoso. Vamos para cima. Valeu. Você que está aqui com a gente pela primeira vez, curta, comente, compartilhe, interaja com esse conteúdo, segue a gente aqui e aqui com a gente você já sabe. Falar de pedra ficou mais leve. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Bem, tchau, tchau.